Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre a revolta de Beckman. Nós vamos ver que a revolta de Beckman é uma das revoltas nativistas que vão ocorrer aqui no Brasil colônia. Mas antes da gente ver sobre a revolta de Beckman, quem é que vai ficar com a gente, né, como nosso intérprete nessa aula toda é o Natan. Natan vai então acompanhar a gente. Vamos lá ver então como é que decorre, o que acontece nessa revolta de Beckman. Nosso objetivo nessa aula é identificar os motivos, as ações e as consequências da revolta de Beckman. Bom, e daí aqui, antes da gente começar sobre a revolta de Beckman, o que será que estava acontecendo no mundo nesse momento, né? Você saberia dizer, então, o que foi o Congresso de Viena e por quais motivos ele veio a ocorrer? Então, aqui nós vamos ver, né, que após a prisão de Napoleão Bonaparte, que simbolizava o poder e a ascensão da burguesia no poder na Europa, a gente vai ver que várias potências europeias elas vão se reunir em Viena, num congresso onde elas decidem, né, deter os movimentos revolucionários na Europa, reorganizar as fronteiras e restaurar as monarquias dentro ali da Europa. E isso vai render mais história ainda. E olha só, uma das intenções desse congresso era também deter os movimentos que lutavam por independência na América. O continente americano, ele era composto por inúmeras colônias que eram dominadas, tinham como metrópole muitas dessas nações europeias. Vamos ver o que isso tudo vai gerar de insatisfação aqui dentro da América? Durante o período colonial, a América, então, ela foi palco de inúmeros conflitos. Muitos desses conflitos eles vão exigir a autonomia e eles questionavam as ordens metropolitanas. A metrópole era a nação, em geral o reino da Europa que dominava as colônias aqui na América. No caso brasileiro, são chamadas também essas revoltas de revoltas ou rebeliões nativistas. Como será que esses conflitos ocorreram? Como que eles aconteceram? Vamos ver um deles? Então, a gente vai falar sobre a revolta de Beckman e é importante para a gente falar sobre a revolta de Beckman é a gente se situar quem são os padres jesuítas, qual era a importância deles no Brasil colonial. Em 1534 foi fundada a chamada Companhia de Jesus. Ela era uma ordem de padres católicos chamados de jesuítas e eles tinham a missão de catequizar os indígenas. Eles também foram responsáveis por trazer a educação aqui para dentro da colônia portuguesa, naquele momento. Compreender o papel dos jesuítas no processo de colonização do Brasil é perceber que os padres tiveram um papel central no enfrentamento do poder colonial contra a escravidão dos povos indígenas. Isso porque esses padres jesuítas, eles vão ser os grandes responsáveis pela luta, pela tentativa de não se escravizar os indígenas aqui no Brasil colônia. Aqui a gente tem uma imagem do antigo colégio jesuíta localizado em Paranaguá, no Paraná, que vai mostrar então como os jesuítas eles também mantinham essa ideia de constituir colégios onde eles iam levar instrução pedagógica. Os padres jesuítas, além de colégios, eles também mantinham as chamadas missões jesuíticas. Essas missões jesuíticas eram locais onde eles instruíam esses indígenas, ensinavam inclusive a tocar instrumentos, a ter aulas de latim, Dentro dessas missões jesuíticas, eles catequizavam os indígenas e procuravam tentar protegê-los desse processo, dessa tentativa de escravidão. O Brasil no século XVII. O que estava acontecendo no Brasil no século XVII? Nós éramos uma colônia de Portugal e a produção de açúcar ela foi fundamental para que o domínio português se efetivasse aqui. Nós vamos ter os engenhos de açúcar, que vão ser um grande ciclo econômico no Brasil colônia. Além da produção açucareira, eram realizados a produção do algodão, do tabaco e a pecuária aqui no Brasil.
O açúcar produzido no Brasil, ele começa a perder mercado para o açúcar produzido no Caribe, pelos holandeses. E a coroa, ela aumenta a pressão sobre as suas colônias. Isso é, os colonos, eles vão acabar vendo-se muito mais, né, pressionados pela força da metrópole Portugal. Nós temos aqui uma imagem que representa um mapa que mostra um pouco para a gente imaginar como era um pouco da divisão territorial nesse início do Brasil colônia, que eram as chamadas capitanias hereditárias. As capitanias, elas eram espécies de terras doadas, né, a particulares. Esses particulares, que eram chamados de capitães donatários, eles então pegavam essas terras e a ideia da coroa portuguesa era que eles explorassem esses territórios, inclusive, quem sabe, para encontrar ouro, encontrar possibilidades de mais renda para a metrópole. A proposta, então, era tirar esse proveito econômico desses imensos lotes de terras da costa brasileira. Dentre essas capitanias, nós vamos ver, eram 15 capitanias ao total, nós vamos ver que uma delas era a capitania do Maranhão. A capitania do Maranhão, assim como outras regiões da colônia, ela enfrentava diversos problemas. Quais eram, né, esses problemas? Existia uma falta de recursos, tanto para a compra de escravos africanos, porque esses recursos não chegavam a eles, e eles necessitavam dessa mão de obra escrava naquele momento para poder trabalhar em toda a situação ali onde eles viviam. Além disso, eles também sentiam falta de gêneros alimentícios e eles vão começar a exigir, então, essa exigência para a coroa portuguesa. E passam, nesse momento, como eles não têm escravos africanos, a escravizar os indígenas dentro do Maranhão. É claro que essa escravidão indígena vai acabar chegando à ordem dos jesuítas, porque para capturar esses indígenas, os colonos do Maranhão, eles invadiam as aldeias missionárias jesuíticas, aquela onde os padres jesuítas mantinham e cuidavam, né, tentavam catequizar os indígenas. Para tentar contornar todos esses problemas do Maranhão, vai ser criada pela coroa portuguesa a chamada Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. Qual que era a ideia da criação dessa companhia? Eles queriam, então, com essa companhia, eles disseram que enviariam tanto escravizados africanos para esses senhores, para esses proprietários de terra que viviam no Maranhão, tanto de gêneros alimentícios que eram necessários naquele momento para a sobrevivência daquela população. Olha só, essas promessas elas não foram cumpridas e as tensões entre os colonos e os jesuítas vão aumentar cada vez mais, porque sem os escravizados africanos, os colonos vão começar a continuar capturando todos esses indígenas e os escravizando. Aí nós chegamos aqui na nossa atividade. Olha só, eu quero que vocês copiem e respondam no caderno de vocês essa questão. A gente já volta daqui a alguns minutos para ver se está tudo certinho.
Então, pessoal, vamos ver qual era a pergunta e a resposta correta. A pergunta era a seguinte: o que foi a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão? E a resposta foi uma companhia criada pela coroa portuguesa para fornecer à região do Maranhão escravos africanos e gêneros alimentícios. Bom, a revolta de Beckman. Como nós vimos, essa companhia que foi criada pela coroa portuguesa, ela não cumpriu o que ela se destinava a fazer, né? A gente vai ver que como ela não cumpriu com isso, os colonos passaram a novamente procurar escravizar os indígenas e criar esse conflito grande com os padres jesuítas. Em 1684, os colonos eles vão invadir e destruir um colégio jesuíta e eles vão atacar os armazéns da companhia, dessa Companhia Geral do Comércio do Maranhão. Também a gente vai ver que nesse momento vão surgir dois grandes líderes dessa revolta. Eles eram dois irmãos, que nós vamos ver que é o Manuel e o Thomas Beckman. Eles tinham uma origem alemã, por isso seu sobrenome Beckman, eram grandes proprietários de terra e eles então vão começar a liderar essa revolta dos colonos ali no Maranhão. Eles vão ver, esses Beckman, eles vão então conseguir prender o governador com o apoio dos outros colonos e Manuel Beckman ele vai acabar assumindo o governo do Maranhão. Chegamos na nossa atividade. Quero que vocês copiem e respondam essa atividade no caderno e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, vamos ver qual é a pergunta e a resposta correta. A pergunta era a seguinte:
quais as ações contra a coroa portuguesa tomada pelos colonos liderados por Manuel Beckmann. E a resposta é, em 1684, os colonos invadiram e destruíram o colégio jesuíta e atacaram os armazéns da companhia. O governador vai ser preso e Manuel Beckmann assume o governo do Maranhão. Nós vamos ver o seguinte, que Manuel Beckmann ele vai encontrar várias dificuldades para solucionar esses problemas do que estava rolando ali no Maranhão. E daí, o irmão dele, o Tomás Beckmann, ele decide ir para Portugal. Ele vai até lá para conversar com o rei, para ver se ele consegue solucionar esses problemas e melhorar a situação ali da capitania do Maranhão. Mas olha só o que vai acontecer. O Tomás Beckmann, ele vai acabar sendo preso lá pelo rei e isso vai gerar a situação do rei enviar um novo governador para o Maranhão, para a capitania do Maranhão. Em 1685, então, é enviado esse novo governador e os principais líderes da revolta eles vão ser presos. Manuel Beckmann vai ser enforcado. E olha só, o rei de Portugal ele volta ao controle do Maranhão. Por que enforcar Manuel Beckmann? Para mostrar para a população, para os colonos, que ninguém deveria contrariar as ordens da metrópole, da coroa portuguesa. Mas o que desejavam esses colonos no Maranhão? A revolta de Beckmann, também conhecida como Revolta do Maranhão, ela não foi uma revolta separatista, porque esses colonos lá do Maranhão, eles não estavam desejando uma independência da capitania perante toda a colônia. Eles também não tinham ali um desejo, né, de mudanças sociais dentro da capitania do Maranhão. Por exemplo, não se exigia a abolição da escravidão ou melhores condições de vida para a grande população mais pobre que vivia dentro do Maranhão. Essas exigências, elas eram exigências dos grandes proprietários de terra, pertenciam a uma elite colonial. A gente vai ver que, principalmente, as exigências da revolta de Beckmann, elas vão estar ligadas à ideia de acabar com o monopólio comercial português. Esse monopólio comercial português, ele existia por causa do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O Pacto Colonial, ele fazia parte do contexto da colonização aqui na América e ele existia em Portugal com relação ao Brasil, que era a colônia dele, era assim: Portugal era metrópole e ela tinha um monopólio total sobre as ações comerciais que existiriam aqui na colônia, que era o Brasil. Temos aqui a nossa última atividade, quero que vocês copiem, respondam no caderno e a gente já vai voltar para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta. A pergunta era: por que se pode afirmar que a revolta de Beckmann não desejava mudanças sociais na colônia do Brasil? E a resposta é: porque as exigências dos colonos eram de acabar com o monopólio comercial português. Os líderes da revolta eram membros da elite econômica do Maranhão e não desejavam mudanças sociais, como a abolição da escravidão, por exemplo. O que nós vimos então nessa aula? Nós vimos a revolta de Beckmann. A revolta de Beckmann, ela faz parte de uma série de conflitos, revoltas chamadas nativistas. E ela vai ter um teor então que vai mostrar a insatisfação de parte da elite econômica dentro ali do Maranhão. A gente vai ver que então os colonos vão se organizar, né, contra o monopólio comercial exercido pela coroa portuguesa e que, como líderes dessa revolta, vão surgir dois irmãos, que é o Tomás e o Manuel Beckmann, e eles vão acabar liderando toda essa revolta junto com outros colonos. Após a prisão do governador, o Manuel Beckmann ele vai assumir o cargo de governador do Maranhão. Tomás Beckmann vai tentar intervir com a coroa portuguesa para melhorar a situação deles, vai acabar sendo preso, e Manuel, quando então a coroa portuguesa envia gente aqui para solucionar esse problema, vai acabar sendo enforcado. Os outros participantes da revolta vão acabar sendo presos e nós vamos ver que um novo governador vai assumir a capitania do Maranhão. A coroa portuguesa retoma ao seu poder naquela localização. É isso aí, pessoal. Até a próxima.